Se você gosta de histórias sobre fortunas perdidas, impérios destruídos e segredos que famílias poderosas tentaram esconder por gerações, se inscreva no canal agora, porque o que você está prestes a descobrir é uma das histórias mais perturbadoras da elite brasileira, uma história que envolve riqueza inimaginável, exploração, tragédias inexplicáveis e uma maldição que parece ter perseguido uma das famílias mais poderosas do Nordeste até sua completa destruição. Paulista, Pernambuco. Hoje em dia você pode ver as ruínas de um palácio abandonado, janelas quebradas, jardins tomados pelo mato, salões que um dia receberam presidentes e magnatas internacionais, agora servem de abrigo para moradores de rua. Mas há 100 anos, este lugar era o símbolo máximo de poder no Nordeste brasileiro. A mansão Lundgren, o palácio da família que controlava a maior fortuna têxtil da América Latina, donos de uma empresa que empregava mais de 30 mil pessoas, proprietários de fábricas, vilas operárias inteiras, bancos, navios, terras que se estendiam por centenas de quilômetros. E no centro de tudo isso estava Frederico Lundgren, o homem que construiu um império a partir do nada e criou algo que seus descendentes jamais conseguiriam manter. Esta é a história de como a ganância, a arrogância e talvez algo muito mais sombrio destruíram completamente uma das maiores fortunas já acumuladas no Brasil. Tudo começou em 1853, quando Hermann Theodor Lundgren desembarcou no Recife, vindo da Suécia. Ele tinha apenas 20 anos, não falava português, tinha pouquíssimo dinheiro no bolso e nenhuma conexão com a elite local. Era apenas mais um imigrante europeu tentando a sorte nos trópicos. Mas Hermann tinha algo que a maioria não tinha. Ele entendia de máquinas, de produção têxtil, de como transformar algodão bruto em tecido de qualidade. E mais importante, ele tinha ambição, uma ambição que consumiria tudo à sua volta nas próximas décadas. Hermann começou trabalhando como representante comercial de empresas europeias, vendia equipamentos industriais, máquinas de tecelagem, peças de reposição para as poucas fábricas que começavam a surgir no Nordeste. O trabalho era duro, os lucros modestos, mas ele aprendeu algo valioso. Aprendeu que o Nordeste brasileiro estava sentado sobre uma mina de ouro em forma de algodão. A região produzia algodão de altíssima qualidade, exportava para a Europa, mas todo o lucro real estava na industrialização. Quem conseguisse processar esse algodão localmente, transformá-lo em tecido e vender para o mercado interno brasileiro, esse alguém ficaria imensamente rico. Em 1867, Hermann finalmente juntou capital suficiente e fundou sua primeira pequena fábrica em Recife, a Companhia de Tecidos Paulista. O nome era uma homenagem à cidade de Paulista, na época apenas um vilarejo ao norte do Recife, um lugar esquecido, mas que tinha algo crucial: água abundante do rio Paratibe, essencial para o processo de tingimento e lavagem de tecidos. A fábrica começou pequena, poucas máquinas, poucos operários, produção limitada. Mas Hermann tinha visão. Ele não queria apenas uma fábrica, ele queria criar um sistema completo. Controlar toda a cadeia produtiva, do algodão bruto até o tecido vendido nas lojas. Nos anos seguintes, Hermann expandiu agressivamente, comprou mais máquinas da Europa, contratou mais operários, aumentou a produção e o timing não poderia ser melhor. A Guerra Civil Americana havia destruído a produção de algodão dos Estados Unidos, o principal fornecedor mundial. De repente, o algodão brasileiro estava em altíssima demanda, os preços dispararam e Hermann Lundgren surfou nessa onda de prosperidade, reinvestindo cada centavo de lucro na expansão de seu império têxtil. Mas o verdadeiro salto aconteceu quando seu filho, Frederico Lundgren, assumiu os negócios. Frederico era diferente do pai. Hermann era um operador cuidadoso, conservador, construía devagar. Frederico era um visionário impiedoso.
Ele olhava para a fábrica e via não apenas uma empresa, mas um reino, um feudo industrial, onde ele seria o senhor absoluto. Frederico Lundgren transformou a Companhia de Tecidos Paulista em algo sem precedentes na história industrial brasileira. Ele não se contentou em apenas fabricar tecidos. Ele criou vilas operárias inteiras ao redor das fábricas, construiu casas para os trabalhadores, escolas para seus filhos, igrejas, armazéns, hospitais, até mesmo um corpo de bombeiros próprio. Tudo pertencia aos Lundgren. Os operários moravam em casas Lundgren, compravam comida em armazéns Lundgren, usando vales que só funcionavam nos estabelecimentos Lundgren. Seus filhos estudavam em escolas Lundgren, eram atendidos em hospitais Lundgren, batizados em igrejas financiadas pelos Lundgren. Era um sistema feudal moderno. Os trabalhadores nunca viam dinheiro real. Recebiam em vales que só serviam dentro do sistema Lundgren. Estavam presos em um ciclo perpétuo de dependência. Não podiam sair porque não tinham economias, não tinham como recomeçar em outro lugar. Pertenciam à fábrica tanto quanto às máquinas que operavam. E Frederico expandiu brutalmente. Na virada do século XX, a Companhia de Tecidos Paulista era a maior empregadora privada do Nordeste. Mais de 30.000 funcionários. A maior fábrica têxtil da América Latina. Exportava tecidos para toda a América do Sul, África, até mesmo Europa. O lucro era astronômico. Os Lundgren acumulavam riqueza em uma velocidade que deixava até os barões do café paulistas com inveja. Mas com toda essa riqueza, Frederico Lundgren queria algo mais. Ele queria ser reconhecido não apenas como um industrial bem-sucedido, mas como parte da elite, como um nobre dos trópicos. E para isso, ele precisava de um palácio, algo que anunciasse ao mundo inteiro o poder da família Lundgren. Em 1920, Frederico começou a construção da mansão Lundgren. Não seria apenas uma casa grande, seria um palácio digno de reis europeus. Ele contratou os melhores arquitetos do Recife, importou materiais da Europa, mármore italiano, lustres de cristal da Boêmia, madeiras nobres da Ásia, pisos de mármore Carrara, portas entalhadas à mão, vitrais coloridos feitos sob encomenda, jardins desenhados por paisagistas franceses, uma fonte monumental na entrada, salões de baile que podiam acomodar centenas de convidados, uma biblioteca com milhares de volumes encadernados em couro, quartos decorados individualmente, cada um com seu próprio tema, móveis importados da França, Inglaterra, Alemanha, obras de arte que incluíam pinturas de mestres europeus, esculturas, tapeçarias antigas. A casa tinha mais de 50 cômodos, torres com vista para o mar, varandas amplas, terraços cobertos de azulejos portugueses. Era uma demonstração obscena de riqueza em um país onde a maioria da população vivia na miséria absoluta. A construção levou anos, o custo foi estratosférico, milhões de contos de réis, uma fortuna que poderia ter alimentado cidades inteiras. Mas para Frederico não importava. Ele queria que todos soubessem que os Lundgren haviam chegado ao topo, que eram intocáveis, poderosos, eternos. A mansão foi inaugurada em 1925, com uma festa que durou 3 dias. Foram convidados governadores, senadores, embaixadores, empresários de todo o Brasil e da Europa. Champanhe francês corria em fontes, banquetes servidos em baixela de prata, orquestras importadas de Paris tocavam nos salões. Foi a festa mais extravagante que o Nordeste já havia visto. Os jornais da época descreveram como o evento do século. Frederico Lundgren havia conseguido. Ele era agora não apenas um industrial rico, mas um membro incontestável da aristocracia brasileira. Mas por trás de toda essa opulência, algo começava a apodrecer.
As condições nas fábricas Lundgren eram brutais, jornadas de trabalho que chegavam a 14, 16 horas por dia, crianças de 8, 10 anos trabalhando nas máquinas, acidentes eram comuns, mutilações, mortes, e nada mudava. Os salários eram os mais baixos da indústria têxtil brasileira, os operários viviam em casas minúsculas, amontoados em condições insalubres, desnutrição era endêmica, doenças se espalhavam rapidamente pelas vilas operárias. Então começaram as greves. A primeira grande greve na Companhia de Tecidos Paulista aconteceu em 1930. Os operários exigiam melhores salários, redução da jornada de trabalho, fim do trabalho infantil, condições mais seguras nas fábricas. A resposta de Frederico Lundgren foi brutal. Ele fechou as fábricas, despediu os líderes do movimento, trouxe capangas armados para expulsar famílias inteiras das vilas operárias. Dezenas de pessoas foram espancadas, algumas mortas, e a polícia do Estado, que recebia generosas contribuições dos Lundgren, não fez absolutamente nada. A mensagem estava clara: quem desafiasse os Lundgren seria esmagado sem piedade. Mas algo estranho começou a acontecer na mansão. Empregados domésticos começaram a relatar eventos inexplicáveis, barulhos durante a noite, passos pesados nos corredores quando não havia ninguém, portas que se abriam sozinhas, objetos que mudavam de lugar, sombras que se moviam nos cantos da visão. A princípio, Frederico ignorou essas histórias como superstição de empregados ignorantes, mas então sua esposa, Clara Lundgren, começou a ter pesadelos terríveis. Ela acordava gritando no meio da noite. Dizia que sonhava com centenas de mãos ensanguentadas, tentando arrastá-la para baixo da terra, com crianças mutiladas, chorando pelos corredores, com rostos deformados, pressionados contra as janelas do quarto dela. Os médicos diagnosticaram nervosismo, prescreveram sedativos, mas os pesadelos só pioraram. Em 1932, aconteceu a primeira tragédia. O filho mais velho de Frederico, Arthur Lundgren, de apenas 19 anos, morreu em circunstâncias bizarras. Ele estava sozinho na biblioteca da mansão quando empregados ouviram um grito terrível. Quando entraram correndo, encontraram Arthur caído no chão, convulsionando, espuma saindo da boca. Ele morreu minutos depois. Os médicos não conseguiram explicar o que havia acontecido. Não havia sinais de envenenamento, nenhuma condição médica pré-existente, nenhum trauma físico, simplesmente morreu. Jovem, saudável, sem explicação, Frederico ficou destroçado, mas pior estava por vir. Apenas 6 meses depois, sua filha, Helena Lundgren, de 16 anos, desapareceu dentro da própria mansão. Ela havia subido para o quarto depois do jantar. Empregados confirmaram terem visto ela entrar, mas na manhã seguinte o quarto estava vazio, a cama intocada, as roupas no armário, nenhum sinal de luta, nenhuma janela aberta, simplesmente desapareceu. A polícia revirou a mansão, os jardins, as propriedades ao redor. Dragas vasculharam o rio próximo. Nunca encontraram nada, nenhum corpo, nenhuma pista. Helena Lundgren havia sumido do mundo como se nunca tivesse existido. Clara Lundgren entrou em colapso mental completo. Ela insistia que a mansão estava amaldiçoada, que as almas dos operários mortos nas fábricas, das crianças mutiladas pelas máquinas, estavam se vingando da família. Ela implorou para Frederico abandonar a casa, mudar-se para o Recife, para qualquer outro lugar. Mas Frederico se recusou. Ele havia construído aquele palácio como monumento ao poder dos Lundgren. Abandoná-lo seria admitir derrota, seria mostrar fraqueza. E Frederico Lundgren nunca mostrava fraqueza. Mas os eventos estranhos continuaram. Agora até ele não podia mais negar. Certa noite, Frederico estava sozinho em seu escritório quando ouviu claramente o som de dezenas de pessoas caminhando pelo salão principal.
vozes sussurrando. Mas quando abriu a porta, o salão estava vazio e silencioso. Em outra ocasião, ele viu uma criança correndo pelos jardins à noite, chamou por ela, mas quando se aproximou, a criança simplesmente desapareceu, sumiu no ar. Empregados começaram a se demitir em massa. Recusavam-se a dormir na mansão. Famílias inteiras de servos que haviam trabalhado para os Lundgren por gerações abandonaram seus postos, preferindo a pobreza ao terror de passar mais uma noite naquele lugar. Em 1935, a economia têxtil brasileira começou a enfrentar dificuldades. A Grande Depressão Mundial havia reduzido drasticamente a demanda por exportações, fábricas menores começaram a fechar, mas a Companhia de Tecidos Paulista era grande demais, poderosa demais. Os Lundgren achavam que eram imunes às crises que destruíam empresas menores, mas estavam errados. Frederico, obcecado com a mansão e os eventos inexplicáveis que aconteciam lá, começou a perder o foco nos negócios. Decisões ruins foram tomadas, investimentos equivocados, empréstimos arriscados, e então vieram as novas leis trabalhistas do governo Vargas: salário mínimo, jornada de 8 horas, proibição do trabalho infantil, férias remuneradas, todo o sistema que os Lundgren haviam construído, baseado em exploração brutal e controle total sobre os trabalhadores, começou a desmoronar. Frederico lutou contra essas mudanças com todas as suas forças. Usou sua influência política, subornos, ameaças, mas o mundo estava mudando. O velho sistema feudal industrial não funcionava mais, e enquanto ele batalhava contra o inevitável, sua empresa sangrava dinheiro, as dívidas se acumulavam, os lucros despencavam. Então, em 1938, aconteceu a tragédia final, que destruiria completamente a família Lundgren. Um incêndio massivo começou na fábrica principal em Paulista. Ninguém sabe até hoje como começou. Alguns dizem que foi sabotagem de operários revoltados, outros que foi acidente causado por equipamentos velhos e mal mantidos. Mas o resultado foi devastador. O fogo se espalhou rapidamente pelas instalações antigas de madeira. Centenas de operários estavam trabalhando quando o incêndio começou. As saídas de emergência, que por décadas os Lundgren haviam negligenciado, estavam bloqueadas ou trancadas. Os trabalhadores ficaram presos dentro da fábrica em chamas. Os gritos podiam ser ouvidos a quilômetros de distância. Pessoas se jogavam das janelas, preferindo morrer na queda do que queimadas vivas. O corpo de bombeiros chegou tarde demais. Não tinha equipamento adequado. Tudo o que puderam fazer foi assistir enquanto dezenas, talvez centenas de pessoas morriam carbonizadas dentro daquela armadilha mortal. O número oficial de mortos nunca foi divulgado. A família Lundgren usou toda a sua influência para abafar o caso, subornou autoridades, ameaçou jornalistas, mas estimativas não oficiais falavam em mais de 200 mortos, mulheres, homens, crianças, famílias inteiras exterminadas em poucas horas. Frederico Lundgren estava na mansão quando recebeu a notícia do incêndio. Testemunhas dizem que ele ficou paralisado, repetindo apenas uma frase: "Eles vieram por mim. Eles finalmente vieram por mim." Naquela mesma noite, ele sofreu um derrame massivo, ficou parcialmente paralisado, incapaz de falar, sua mente aprisionada em um corpo que não respondia mais. Clara, que já estava em estado mental frágil, simplesmente desistiu de viver. Ela definhou rapidamente, recusando-se a comer, a beber, a sair da cama. Morreu 6 meses depois. Dizem que até o fim ela continuava gritando à noite, implorando para entidades invisíveis que a deixassem em paz. Com Frederico incapacitado e Clara morta, o controle da Companhia de Tecidos Paulista passou para os filhos sobreviventes, mas eles não tinham a habilidade nem a crueldade necessária para manter o império. As dívidas eram colossais.
As indenizações do incêndio, embora minimizadas, ainda eram astronômicas, processos judiciais se acumulavam, a reputação da empresa estava destruída, ninguém queria comprar tecidos Lundgren, associados agora com morte e exploração. Em 1942, a Companhia de Tecidos Paulista declarou falência, a maior falência industrial da história do Nordeste até aquele momento. 30 mil empregos perdidos da noite para o dia, vilas operárias inteiras abandonadas, famílias que haviam dependido dos Lundgren por gerações, de repente não tinham nada, nem casa, nem trabalho, nem futuro. A mansão foi o último ativo a ser vendido. Mas ninguém queria comprá-la, tinha reputação terrível. Todos em Pernambuco conheciam as histórias. As mortes inexplicáveis, os desaparecimentos, os eventos paranormais. Corretores tentaram vender para empresários de outros estados, para o governo, para qualquer um, mas ninguém aceitava. O lugar ficou abandonado anos. Frederico morreu em 1943, ainda parcialmente paralisado. Dizem que nos últimos dias de vida ele recuperou parcialmente a fala e tudo que fazia era pedir perdão repetidamente, perdão, 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 sem parar, até seu último suspiro. Nas décadas seguintes, a mansão Lundgren se tornou uma espécie de atração turística macabra. Adolescentes se desafiavam a entrar à noite. Moradores de rua ocupavam os cômodos abandonados. Vândalos destruíram muito do que restava dos interiores luxuosos. Os lustres de cristal foram roubados, os mármores arrancados, as madeiras nobres queimadas em fogueiras. Mas mesmo assim, as histórias continuavam. Pessoas relatavam ver luzes se acendendo nos cômodos vazios à noite, sombras movendo-se atrás das janelas quebradas, sons de maquinário industrial vindo de lugar nenhum, gritos abafados, como se viessem de muito longe. Em 1975, a Prefeitura de Paulista tentou demolir a mansão. Queriam construir um conjunto habitacional no terreno. Mas algo estranho aconteceu. As máquinas de demolição falhavam inexplicavelmente quando se aproximavam do prédio. Os operários se recusavam a trabalhar. Relatavam sentir uma presença opressiva, mal-estar físico. 2 operários foram hospitalizados com sintomas que os médicos não conseguiram explicar. E então, na noite antes da demolição programada, o engenheiro responsável pela obra morreu de ataque cardíaco. Ele tinha 34 anos, saudável, atleta. Simplesmente caiu morto sem explicação médica. O projeto foi cancelado. Ninguém mais tentou demolir a mansão Lundgren. Nos anos 80, um grupo de pesquisadores paranormais do Recife conseguiu permissão para passar uma noite na mansão. Eles levaram equipamento de gravação, câmeras, detectores de campo eletromagnético, tudo que a tecnologia da época oferecia. O que eles registraram naquela noite nunca foi totalmente divulgado, mas partes dos áudios vazaram anos depois. Você pode ouvir claramente sons de maquinário industrial, gritos desesperados, vozes suplicando por ajuda em idiomas variados, português, sueco, línguas que ninguém conseguiu identificar, e em determinado momento uma voz grave, profunda, dizendo em português arcaico algo como: "Os que construíram sobre ossos herdarão apenas ossos." A equipe saiu correndo da mansão no meio da noite, recusou-se a voltar. Um dos pesquisadores precisou de tratamento psiquiátrico por meses. Hoje, em 2025, a mansão Lundgren ainda está de pé, ou pelo menos partes dela. Grande parte do teto desabou, as paredes externas estão cobertas de grafite, moradores de rua ainda usam alguns cômodos como abrigo, traficantes usam as ruínas para esconder drogas. A prefeitura já cercou o terreno múltiplas vezes, mas as cercas são sempre derrubadas. O lugar continua acessível para quem realmente quiser entrar. E alguns ainda entram. Sempre há adolescentes procurando aventura, curiosos interessados no macabro, mas quase todos que passam uma noite lá relatam experiências perturbadoras.
sensação de ser observado, sons inexplicáveis, presenças invisíveis, mal-estar físico intenso. Há poucos anos, um canal de YouTube local tentou gravar um vídeo na mansão. Os apresentadores entraram confiantes, fazendo piadas sobre as histórias de assombração. Mas em menos de uma hora, estavam correndo para fora, pálidos, tremendo. Um deles vomitou na calçada. Eles deletaram o vídeo e se recusaram a falar sobre o que aconteceu. Apenas disseram que havia algo muito, muito errado naquele lugar, que não era apenas histórias, que havia algo real e maligno nas ruínas daquele palácio. A família Lundgren nunca se recuperou. Os descendentes diretos de Frederico se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. A maioria mudou de sobrenome, tentando escapar da associação com a tragédia. Nenhum deles voltou para Pernambuco. Nenhum quis ter qualquer envolvimento com a história da mansão ou da fábrica. É como se quisessem apagar completamente esse capítulo da história familiar. Hoje, a fortuna que um dia fez dos Lundgren, uma das famílias mais ricas do Brasil, está completamente dissipada. Não resta nada além de ruínas físicas e psicológicas. A fábrica que empregava 30.000 pessoas é um terreno vazio, onde o mato cresceu sobre as fundações queimadas. As vilas operárias viraram favelas esquecidas, e o palácio, o monumento à arrogância de Frederico Lundgren, está desmoronando lentamente, retornando à terra sobre a qual nunca deveria ter sido construído. Historiadores locais falam de uma maldição dos Lundgren. Dizem que a família foi amaldiçoada pelas almas dos trabalhadores explorados, das crianças mutiladas nas máquinas, dos que morreram queimados no incêndio de 1938. Mas talvez não seja uma maldição sobrenatural. Talvez seja apenas a consequência inevitável de construir um império sobre sofrimento, exploração e morte. Talvez não sejam fantasmas que assombram aquelas ruínas, mas apenas a memória persistente de toda a dor que aconteceu ali, ecoando através das décadas. O que é inegável é que a mansão Lundgren representa algo mais profundo do que apenas uma casa abandonada. Ela é um monumento à ganância que consome tudo, à arrogância que precede a queda, ao preço que eventualmente deve ser pago por aqueles que constroem fortunas sobre os ossos dos mais fracos. Frederico Lundgren queria criar algo eterno, um legado que duraria séculos. E de certa forma ele conseguiu, mas não da maneira que imaginou. Seu legado não é de grandeza e poder, mas de tragédia e ruína. Um aviso para futuras gerações sobre o que acontece quando a ambição não conhece limites e a humanidade é sacrificada no altar do lucro. E agora me diga, você acha que existe realmente uma maldição sobre a mansão Lundgren, ou é apenas a história se vingando daqueles que tentaram reescrevê-la em seu favor? Deixe sua opinião nos comentários, e se você ficou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que vai amar as próximas histórias sombrias deste canal. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum episódio. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Casarão da Baronesa, em São Paulo, onde 13 pessoas morreram em circunstâncias inexplicáveis em menos de 30 anos. Você não vai querer perder.